Maria Eduardo, a câmera já estava ligada. Deixe bobeira. Entendido, galera? Não se esqueçam disso, não. Ele ficou um autor marginalizado porque tratou dessa situação da homossexualidade. E aí a obra dele foi marginalizada na época. Então, ele também foi. Entende? O naturalismo do cais. Do cais, porque o bom crioulo acontece aí entre o negro amaro e o marinheiro, né? Que é o seu companheiro. E aí tem uma situação de triângulo amoroso aí com uma mulher e dois homens, que é inusitada, né? Que não são os dois homens lutando pela mesma mulher, mas uma mulher que está querendo separar os dois, ok? Então, lembrando que o naturalismo tratava essas questões como uma patologia, ou seja, uma doença que tem que ser tratada. Então, como característica do naturalismo que nós vimos, a linguagem é bastante parecida, chega bem próxima de um tratado científico, de um postulado médico, né? Porque os termos utilizados são bastante parecidos, bastante semelhantes. Os espaços escolhidos, né, para serem espaços da narrativa, como o Curtis, por exemplo, que nós vamos ler o mês que vem, são aqueles espaços mais degradantes, né, em que acontecem mais traições, mais atividades ilícitas por parte do povo, não só na questão amorosa, digamos assim, de envolvimento amoroso, sexual, mas também nas questões políticas, sociais, né? Como é o caso do cara que toma conta do cortiço ali, o cortiço é dele, digamos assim, ele desliga a luz na hora que ele quer, eu não posso falar muito do cortiço, senão a gente fica dando muita prévia do cortiço para vocês. Então, vocês vão perceber isso, né? Esse domínio da pessoa que tem um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de dinheiro, né? Ele manda nos outros. Então, esses ambientes mais degradantes, tá? E que estão mais propensos a acontecerem crimes, não é? Porque o ser humano aqui, nessas obras do naturalismo, os naturalistas têm romance de tese. O que é romance de tese? Que tenta provar, né, alguma coisa, né, algum comportamento humano. E, nesse caso, o que se tenta provar com o naturalismo é que o homem, ele é movido pelos instintos, né? Ele não age com razão, ele age pela emoção. Então, na hora da raiva, ele mata o outro, né? Ele comete algum outro tipo de crime, né? Tudo levado pelo instinto. E por isso que o homem é comparado ao animal, porque é o animal que é movido por instinto, né? O animal que age pelo instinto, e o homem também é animalizado nesse caso aí. É a zoomorfização, né? Comparação do homem de atitudes humanas com os do animal, beleza? Então, aqui na postinha de vocês, eu pedi para vocês fazerem para mim exercício 14, 15 e 16, vocês já até me mandaram. Nós vamos corrigir esse exercício agora e vamos tirar dúvidas se vocês tiverem aí a respeito daquela revisão que eu mandei para vocês, ok? Então, vamos lá. Exercício de aprendizagem número 14, eu vou abrir aqui o quadro branco, a gente escreve, tá bom? Nós temos aqui, ó, uma passagem do Curtiço. Relê a passagem do romance O Curtiço de Luiz Azevedo para responder as questões 14 e 15. O bacana do Luiz Azevedo que foi dos primeiros e dos poucos escritores brasileiros que conseguiram viver só da escrita, né? Que a maioria não conseguia, né? A gente morria de fome, né? Vocês sabem disso. E ele foi dos primeiros, assim, dos poucos que conseguia viver somente das suas obras. Eram 5 horas da manhã e o Curtiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. Quer dizer que dormiu 7 horas direto. Dormir 7 horas direto é a melhor coisa, né? Que você descansa, né? Na verdade tem que ser 8, mas 7 já tá bom. Identifique a figura de linguagem presente nesse trecho do célebre romance tese da literatura brasileira. Tá vendo que chama romance de romance tese? Qual figura de linguagem nós temos aqui, gente? Figura de linguagem. Esse pediu? Identifique a figura de linguagem presente nesse trecho do célebre romance. Figura de linguagem desse fragmento. Ô, Maria. Escrever. Oi? A 114 não vai fazer, não? Qual que é? Eu já corrigi isso aqui, já não? Acho que não, foi isso que eu fiz. Nós já corrigimos isso aqui na última aula, galera.
Que, ó, deixa eu só relembrar. Analise os fragmentos a seguir com atenção e classifique-os como sendo pertencentes ao realismo ou ao naturalismo. Aí nós lemos isso aqui, ó. José Dias teve um pequeno legado no testamento, uma apólice e 4 palavras de louvor. Copiou as palavras. Isso aqui é Machado de Assis. Isso daqui é Dom Casmurro. Pode escrever aí na frente assim, ó. Dom Casmurro, Machado de Assis. E se é Dom Casmurro, se é Machadão, nós já sabemos que é realismo. A 113, A gente corrigiu mesmo. Né? a letra A é Dom Casmurro, então realismo. A letra B, mal se pilhou no quarto, foi estraçalhando as roupas, como se trouxeram incendiadas, mas sentia também nos seus cabelos, no seu rosto, em toda ela, o mesmo cheiro de animal suado, o mesmo enjoativo bodum de carne crua. Então, aqui nós temos uma zoomorfização, quer dizer que a pessoa está sentindo nela mesma o cheiro de animal, comparando o homem ao animal. Então, isso aqui é naturalismo. Nós percebemos aqui a zoomorfização. Pode, Heitor? Vou aceitar o seu. A letra C, dentre os vários monumentos públicos que enobrecem uma cidade da Inglaterra, cujo nome tem a prudência de não dizer e a qual não quero dar o nome imaginário, um existe comum à maior parte das cidades grandes ou pequenas, é o Asilo da Mendicidade. Isso aqui está falando do nascimento do Oliver Twist, que foi aqui, ó, no comecinho da nossa matéria aqui, ó. Aqui, ó, Oliver Twist. Falou desse menino aqui, ó, na página 101. Aqui, ó. Dentre os vários monumentos, tarará, tarará, na página 101. Isso aqui é realismo. Oliver Twist, escreve na frente, que é a obra. Realismo. E a última é a letra D. Começava a fazer compras na venda, ensarilhava-se discussões e resingas. Isso aqui é o Curtiço. Ouviam-se gargalhadas e pragas. Já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir. O prazer animal de existir. A triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Gente, prazer animal é zoomorfização. É comparação do homem ao animal de novo. Isso aqui é uma parte do Curtiço. É também naturalismo. Então ficou letra A, realismo, B, naturalismo, C, realismo, D, naturalismo. Nós corrigimos isso aqui. Ok? Quem não tinha corrigido, pegou a correção? Obrigado. Então, vamos lá. De nada, meu bem. Então, a questão 14 está perguntando a figura de linguagem. O Curtiço abriu os olhos. Gente, Curtiço abre os olhos? Isso é uma personificação. Então, a figura de linguagem presente do texto é a personificação. Vamos lá, deixa eu escrever. Vou escrever aqui, que aí vocês copiam direitinho. Correção, exercício de aprendizagem, exercícios de aprendizagem, página, qual que é a página? 115, exercício 14, número 14. Ó, figura de linguagem presente. Cliquei fora, que ótimo. Vamos de novo. Peraí, gente. Deixa eu ver um negócio aqui. Gente. Difícil, tá? Difícil a gente ter que fazer o trabalho da gente e ainda ter gente só para sacanear o trabalho da gente. A gente está aqui ralando, dando um duro para fazer vocês aprenderem a matéria que literatura humanas, para mim, tem que ser presencial. E a gente tem gente só para atrapalhar a vida da gente. É difícil. É triste, terrível. É muito mau caratismo. Demais. Questão 14. Então, a figura de linguagem presente, vamos lá, que essa era a pergunta. Figura de linguagem presente no fragmento é a
personificação, que ele atribui características humanas ao ser inanimado, que é o cortiço. O cortiço não acordava, o cortiço acordava, abria os olhos, não eram os olhos, eram as janelas, que é isso que ele fala, tá? A personificação foi atribuído ao cortiço, vou colocar aqui, ó, foi atribuído ao cortiço, que é um objeto inanimado, características que é um objeto inanimado, características de ser humano, de um ser animado, vivo, de um ser animado, vivo. Qual característica? Acordar. Pronto. Questão 15. A questão 15 pergunta o seguinte, ó. Explique o efeito de sentido que essa figura de linguagem provoca nessa narrativa, levando em consideração o projeto estético literário do naturalismo. Qual é o efeito de sentido que a personificação provoca, levando em consideração o projeto estético literário do naturalismo? Ó, quando eu atribuo essa característica aí ao cortiço... Peraí, galera. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Quando eu atribuo essa característica Peraí, deixa eu só resolver aqui. Rapidamente. Aí. Ok. Pronto. Quando eu atribuo a característica de ser vivo, né, ao cortiço, aí, eu estou personificando esse cortiço como sendo um organismo vivo. Né? Estou dando característica de ser vivo para o cortiço, então eu estou personificando o cortiço como se ele fosse um organismo vivo. Essa característica do cortiço, de ele acordar, né, abrir os olhos, acordar, mostra como que os moradores, nesse caso, né, os moradores do próprio cortiço, representam o chamado microcosmos, né, como a gente falou, né? É como se fosse um mundo ali, aquele cortiço, né? Um microcosmos. Os microcosmos do naturalismo, eles têm nesse caso, vamos falar só desse caso aí do cortiço. Esse microcosmo aí, né, tem o cortiço como sendo o espaço de formação das relações humanas, né? Bagunçadas, é claro, né? As relações humanas aí. É o que eu falei para vocês, não são só as relações conjugais, digamos assim, relações amorosas, mas também as relações, todo tipo de relação humana. Relação monetária, né? Relação de domínio de um ser sobre o outro. Então, os moradores agem de determinada forma como se eles fossem frutos desse microcosmos aí, né? Conforme determina o Hipólito Taine lá na lei do determinismo, né? Que o ser humano é produto do meio, né? Essa é a teoria na qual esse romance se baseia, que o ser humano é produto do meio, ok? Então, vamos lá, deixa eu colocar isso aqui no papel. No papel. Ô Maria, Oi. o trem do cara que entrou aí é por causa que a irmã do Otávio entra com o mesmo PC dele. Aí tava Esther tá triste, que é o nome da irmã dele. Aí só dá pra mudar depois que entra. Aí foi isso que aconteceu. Ah, tá. Já mandei passar de espera, já denunciei. Agora ficou Tá sem. bom. Não entra mais. Não, Deus me livre, cara. Não tem base no trem desse, não. A gente tentando trabalhar e os outros trabalhando na aula da gente, não. Ah, não. É fogo na canjica. Cliquei fora aqui pra gente voltar lá. Deixa eu escrever a 15 aqui. Mas obrigado por avisar, tá, João? É o João mesmo que falou, né, João? Tô gostando de ver vocês. Vocês estão sempre assistindo minhas aulas. Foi o Pedro, o Maria agora. Uai, foi Maria, Pedro. tem que estar presente. Aula de literatura, né, com a Maria? Não vou perder, não. Mas porque vocês já me conhecem. Vocês sabem que o que cai no teste na prova é que eu falo na aula. Exatamente, tem que prestar atenção. Assim, eu tenho um índice baixo de faltas aqui, graças a Deus. Vocês estão de câmera aberta, a grande maioria. Eu também estou sempre compartilhando tela para evitar esse atrito, né? Mas vocês estão sempre presentes. Eu tenho, graças a Deus, tenho um índice bastante baixo de faltas aqui nessa turma. Eu agradeço vocês por essa
essa parceria, porque é o que eu estou falando com vocês, né? Não é fácil para ninguém. A gente sabe que não é fácil para vocês assistirem aula o dia todo, é pesado, é chato, né? Mas também não é legal para a gente, não, sabe? A gente não foi formado para isso, não, para dar aula na tela, não. E eu detesto isso, vocês sabem disso. Eu gosto ali do nosso contato, e o menino vira para frente, presta atenção, né? Porque eu chamo a atenção de vocês lá. E aqui a gente não consegue fazer isso, né? Vocês estão com a câmera aberta aí, tem uns rindo, outros brincando, vocês não estão prestando muita atenção na aula, mas pelo menos vocês estão aí. E só não tem como eu falar assim, ô, presta atenção, para de rir, né? Igual a gente faz na sala de aula. Você está dormindo, acorda. Mas o que a gente pode aqui, a gente faz, para que vocês entendam da melhor forma. Vocês caminhem junto, porque a literatura ela é muito importante, não só para um Enem da vida, né? Mas vocês sabem que a literatura é a matéria que mora no corpo. A literatura muda o ser esteticamente, né? Ela faz de vocês uma pessoa melhor. Então, por isso ela é importante. É por isso que ela está nas humanas, não é? Que ela trabalha a humanidade da pessoa, ok? Então, eu agradeço vocês por isso, por essa presença maciça. Geralmente tem pouquíssimas faltas, né? Assim, até a participação de vocês nas atividades, tá? São poucos meninos que não fazem atividades mesmo. São só aqueles que não têm um vínculo comigo desde o 6º ano, né? Os demais estão sempre presentes, então agradeço vocês por isso. E gostaria que vocês, quem não começou a ler, quem não leu o livro desse mês, comece a ler no próximo bimestre, porque isso é muito importante para vocês depois, quando vocês chegarem no Enem. Vai ter um fragmento lá de 100 horas, aí você fala, cacetada, não li esse livro. Podia acertar essa questão aqui. Nós vamos fazer FUVEST, nós caiu logo essa questão aqui que a Maria falava. Meu Deus do céu. Pois é. Então, a hora é agora, tá? Eu sei que é chato a gente ficar só estudando em casa, né? Mas eu falei, a pandemia não pode ser desculpa para a gente não fazer nada. Ela já é parte da nossa vida. Então, nós temos que lidar com essa situação. É uma situação adversa, mas nós somos fortes bastante para a gente poder sair com êxito disso tudo, né? Não ter um prejuízo gigantesco. Isso cabe a nós, né? Fazer leitura, pesquisar sobre o livro, sobre alguma coisa aí. Não estou falando só em literatura, não, mas as demais matérias também, né? Só que a literatura não tem uma fórmula para você saber, né? É só a leitura que faz de você aí um cidadão autônomo, né? Capaz de tomar suas próprias decisões e saber se o que você lê é verídico ou não. É você que sabe. Isso aí é a leitura que te dá, ok? Então, vamos lá para a questão 15. Ao atribuir uma característica de ser humano ao atribuir... Vai ficar meio torto aqui, mas eu vou deixar assim, tá? Porque senão a gente vai ter que... De ser vivo ao cortiço... Vou tomar aqui. Ao atribuir uma cara... Deixa eu ver quem está falando o que aqui comigo. Qual que é, Marcos? Depois você me fala. É um livro de contos, são 2, na verdade, né? Como é que chama? Chama Nórdicos. São 2 livros. Manda um da para mim. criação e outro dos deuses. Depois você me manda a fotinha para eu ver, que aí eu baixo Mando sim. e eu compro. Mando Obrigada, sim. tá? É bem barato os livros, acho que é R$ 35 os 2. Que bom, que bom. Bacana. Eu gosto de contos porque a gente trabalha rapidamente uma história, né? Bacana de ler contos é isso. Que você, rapidamente, você lê um conto. O conto caiu na graça do povo por isso, né? Porque rapidinho você lê um conto. O narrador personifica esse espaço e o trata como um organismo vivo. O narrador personifica. O narrador personifica esse espaço e o trata como um organismo vivo, que condiciona a atitude das pessoas, né? Então tá, como se fosse um microcosmo. Um microcosmo. Deixa eu ver aqui. Ao
Ao transformar o cortiço num organismo, ao transformar o cortiço no personagem, digamos assim, num personagem, que é um personagem, né? Personagem. Ao transformar o cortiço num personagem, nós temos aí, então, como se fosse uma ênfase nessa relação, na importância do espaço para as relações humanas. Ao transformar o cortiço num personagem, vou colocar o narrador de novo. O narrador enfatiza a importância o narrador enfatiza a importância do espaço nas relações humanas, de um modo geral. Aí é o tal do microcosmo que nós falamos. Relações humanas. Vamos ver mais o que eu posso colocar aí. Os moradores são frutos desse. Os moradores são frutos desse meio, conforme a teoria do Taine. Ok? Vamos lá. Vou puxar aqui um pouquinho. Aí. Agora, 16 é para a gente fazer um mapa mental, né? Do que é semelhante e o que é diferente do realismo e naturalismo. Achei bastante bacana que alguns me mandaram, que vocês fizeram direitinho. Quem me mandou fez direitinho aí o que são características iguais e o que são as características diferentes. Por exemplo, nós temos como semelhança. Primeiro, nós temos que entender o seguinte, que o naturalismo é uma vertente do realismo, né? O naturalismo tem as características do realismo e atribui algumas outras, não é? Não é um outro movimento artístico, é o mesmo movimento artístico, né? Mas como se fosse uma bifurcação ali dentro do realismo, ok? Então, eles dividem algumas características, né? Por exemplo, o naturalismo, ele tem algumas particularidades, algumas coisas que são só do naturalismo, né, que não estão presentes no realismo. E essas características iguais que a gente pode citar, por exemplo, é uma estética que combate o romantismo, então nós podemos dizer que, como características iguais, características iguais, nós temos aí, eu vou escrever isso aqui não, vou mandar uma fotinha para vocês. Características iguais, nós temos que a estética antirromântica. Outra característica igual é a racionalidade, né? A razão se sobrepõe à emoção. A objetividade também. O cientificismo, a descrição, né? Descrição minuciosa. O foco no coletivo e um narrador onisciente. Todas as obras aí têm narrador onisciente, ok? Características diferentes. O que tem no realismo e não tem no naturalismo? O realismo faz um panorama crítico da sociedade do século XIX, né? Uma análise psicológica das personagens, denúncia de hipocrisia dos valores burgueses, né? Como o Brás Cubas, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas é a obra que faz uma crítica direta à burguesia brasileira, certo? Já o naturalismo, ele vai fazer uma análise do indivíduo biológico sendo julgado pelas leis sociais, né? Ou seja, o homem faz as leis, mas na hora de agir, ele não leva em consideração a razão, leva a emoção, então ele é uma vítima das próprias leis sociais. O biológico dele se sobrepõe ao pensamento, digamos assim, entendeu? Ele não se lembra que vai ser julgado pelas leis que ele mesmo fez, né? Ele age pelo impulso, ele age pelo instinto. Então, o naturalismo vai ver o indivíduo biológico submetido às leis naturais, tem muita também personificação do espaço, como nós já falamos, a zoomorfização do ser humano, que é a comparação do homem ao animal, e personagens metonímicas, que é, no caso, a Rita Baiana, que nós falamos na aula passada, né? É uma das mais célebres personagens da literatura brasileira, e ela é uma personagem metonímica, ela representa a coletividade da mulher, da mulata baiana, certo? E ainda o naturalismo tem essa preferência por temas que são tabus, né? Como nós já dizemos, ok? Então, vou mandar uma fotinha de você. Oi!
Eu não sei, não foi impressão minha, porque, tipo assim, eu vi outras pessoas falando também, mas no naturalismo parece que eles focam, tipo assim, nos problemas mesmo, né? Para falar, tipo, entre aspas, mal mesmo da sociedade. É, Eles só, mostra, toda hora eles estão falando de alguém que fez alguma coisa, né? Tipo assim, comparação a animais e tal. isso. Heitor, é para mostrar mesmo como que o homem age fora da razão. É para mostrar como que o homem é muito parecido com o animal. Ele age por impulso, né? Ele age por instinto. Por isso que compara essas características de animal com o homem, né? Não é só para mostrar que o homem está suado, tá lá os homens, que as mulheres levantam, tem uma parte do cortiço que fala assim, que eles vão pegar água, tem um poço lá, que todo mundo busca água. E aí lá naquela fila para pegar água, eles brigam porque tem um com a vasilha maior que o outro, vai pegar mais água do que eu, vai demorar mais do que eu. Então, ali mesmo eles brigam, rola no meio daquele barro, e como se fossem bicho, entende? Eles não pensam, eles agem como se fossem animais. Aí as mulheres, tá com muito calor, muito suada, elas prendem o cabelo no alto do casco, que tem casco é animal. Então, essa comparação de partes do corpo com os animais não é só para mostrar a animalidade do homem nesse sentido de partes do corpo, de suar igual bicho. Tipo assim, os homens lavam as ventas, a venta, é nariz, homem tem nariz. Mas é para mostrar justamente que o homem, ele age por impulso, ele age por instinto. E aí, por que que é o biológico é preso às leis sociais? Porque, às vezes, eles extrapolam, eles transgridem as leis sociais por agirem por impulso, por agirem biologicamente, como se fossem animais, né? E você falou que é justamente esses ambientes mais pobres, né? Esses ambientes mais pobres mesmo, degradados, é que são o foco do naturalismo. Porque é justamente, eu não estou falando que rico não comete isso, gente, não entende assim. Não é isso que eu estou falando, não é isso que o naturalismo prega. É porque são os ambientes que estão mais propícios a acontecer esse tipo de coisa. São aquelas pessoas com nível intelectual mais baixo, com um nível de estudo menos elevado. Então, eles não têm aquela capacidade intelectual de analisar a consequência do ato, entende? Agem impulsivamente, entendeu? Então, por isso que o foco são esses ambientes marginalizados, que até então não tinham sido matéria de obra literária, entende? Então, justamente essas partes mais degradadas, mais marginalizadas da sociedade, como esse cortiço, né? A gente vai ler o mês que vem, que é bastante bacana. Vocês preparam o coração e vamos ler o cortiço, porque ele é muito bom. E ele sempre está aí uma questãozinha no Enem também, né? Aí o que acontece? Às vezes, a questão dialoga com outra corrente literária. O que aqui é parecido com o romantismo? O que nesse fragmento que lembra outra corrente literária, pré-modernismo? Então, você vai ter que entender a obra no geral para você fazer essa particularidade, ok? Bastante bacana, é isso mesmo, Heitor. Eu vou mandar para vocês aqui essa... Não, acho que dá tempo de escrever, né? Então, primeiro, é essencial... dá tempo de escrever, vamos lá. É essencial... primeiro, que esteja claro que o naturalismo é uma vertente do realismo. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui. Vou descer assim. Medo de clicar fora de novo. É uma vertente, é essencial que esteja claro que o naturalismo é uma vertente do realismo, vertente artística do realismo. E não outro movimento literário. Não outro movimento literário. Então, dividem características, mas o naturalismo tem particularidades. Dividem
características mas o naturalismo mantém algumas particularidades. Então, as características iguais. Características iguais. É antirromântica, estética. A estética antirromântica. Todos os dois lutam contra aquela idealização romântica da mulher, do bem, do belo, né? Como é a personagem lá do Senhora, né? Que ela é sempre muito bela, comparada aos elementos da natureza. Racionalidade, objetividade. Estética antirromântica, racionalidade, objetividade, cientificismo, descrição, que você consegue visualizar a cena, porque de tão bem descrito que é a narrativa, né? Altamente descritivo. Foco no coletivo e narrador onisciente. Foco no coletivo e narrador onisciente. Depois nós temos onisciente. As características diferentes. Diferentes. Deixa eu ver que tem gente falando comigo. Sara, precisa não, eu fiz uma fotinha aqui, eu vou fazer ainda, daqui a pouco aí eu ponho presença para nós lá. Tá, meu amor? Tá tranquilo. Ó, características diferentes. O realismo faz um panorama crítico. O realismo. Opa. Letra maiúscula. O realismo faz um panorama crítico da sociedade do século. Panorama crítico da sociedade do século XIX e análise psicológica das personagens. Análise psicológica das personagens. Das personagens. Mas o quê? Denúncia da hipocrisia dos valores da burguesia. Denúncia da hipocrisia dos valores da burguesia. O que a burguesia valoriza? Já o naturalismo vai tratar. Gente, peraí. O naturalismo, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Aí, já tá. O naturalismo vai ter o indivíduo biológico submetido às leis, o indivíduo biológico submetido às leis sociais, submetido